Leis de Newton. Primeira lei de Newton, o princípio da inércia. A primeira lei de Newton, o princípio da inércia, diz o quê? A tendência de um corpo manter seu estado de repouso ou de movimento retilíneo com velocidade constante é chamada de inércia. Por isso, a primeira lei de Newton é também chamada de princípio da inércia. Inércia. O primeiro exemplo é a tendência do corpo manter seu estado de repouso. A gente vai utilizar o simulador mostrando o ônibus parado, quando ele engata a primeira e acelera, os passageiros são projetados para trás. Olha lá. Quando o ônibus parte do repouso, os passageiros tendem, por inércia, a permanecer em repouso em relação ao solo. Então, ônibus em repouso, a tendência dos passageiros é permanecer em repouso. Quando o motorista engata aqui a primeira e acelera, por inércia, os passageiros vão ser projetados para trás. Então, novamente, quando o ônibus está em repouso, devido à inércia, os passageiros tendem a manter em repouso. Então, quando o motorista engata a primeira e acelera, os passageiros são projetados para trás devido à inércia, né, de tendência de manter a velocidade igual a zero. Vamos observar isso. Então, a tendência do corpo de manter seu estado de repouso. Quando o ônibus parte do repouso, os passageiros tendem, por inércia, a permanecer em repouso em relação ao solo. Assim, são atirados para trás em relação ao ônibus. A segunda situação da inércia, a tendência de um corpo de manter seu estado de movimento com velocidade constante. Então, está aqui. Agora, quando o ônibus freia, passageiros tendem, por inércia, a prosseguir com velocidade constante em relação ao solo. Assim, são atirados para frente. Então, esse é o segundo exemplo da aplicação de inércia. Vamos ao simulador. Então, aqui um ônibus com movimento retilíneo uniforme, ou seja, velocidade constante. Quando eu acionar o freio, aqui stop, é parar o ônibus, devido à inércia, os passageiros tendem a manter velocidade vetorial constante. Aí eles serão projetados para frente agora. Vamos observar isso? Perfeito. Quando o ônibus freia, os passageiros tendem, por inércia, a prosseguir com velocidade constante em relação ao solo. Assim, são atirados para frente. A primeira questão da primeira semana, né? Atividade da primeira semana, o garoto Saul vinha cavalgando com velocidade, em grande velocidade, quando, de repente, o cavalo assusta com a cobra e freia bruscamente. O pobre garoto, entretanto, passa direto, né, projetado para frente, voa por cima do cavalo e cai no chão. O professor Brito pergunta, qual o motivo? Então, a resposta, primeira lei de Newton, ou o princípio da inércia. Alternativa correta, letra D. Novamente no simulador. Então, se o ônibus, ou o trem, ou o avião, ou o cavalo, ou o skate apresenta movimento retilíneo uniforme com velocidade constante, todos os pontos contidos nesse móvel mantêm a velocidade vetorial do ônibus, do trem, do avião, do cavalo, do skate ou da bicicleta. Então, ao frear, por inércia, eles tendem a manter a velocidade vetorial constante. Por isso, projetado para frente. Olha lá. Perfeito.